Shalom Uvrachá. Nossa Parashá nos conta, entre muitos assuntos interessantes, sobre uma geração que é chamada de Dora Flagá. Essa Dora Flagá tem características exclusivas. Ou seja, eles depois se reencarnam e eles se tornam a Erev Rav, que vão ser os futuros egípcios que vão sair com os judeus do Egito, mas vão fazer lá o bezerro de ouro no meio do deserto. Então eles saem do Egito com Moshe Rabbeinu e não entram na terra de Israel, mas morrem no deserto. Moshe Rabbeinu também falece no deserto, e na geração da Geulá, Moshe Rabbeinu se reencarna, a Erev Rav se reencarna, e juntos vão fazer a Geulá acontecer. E esse assunto é muito profundo, porque a Erev Rav, ela tem 5 categorias. Uma das categorias é essa da Dora Flagá. Ou seja, eles queriam construir uma torre. Igual era o objetivo dessa torre, eles queriam fazer o lugar mais alto do mundo e falar: gente, chegamos ao céu, olha, é o máximo que dá para chegar, então quer dizer, já é considerado que chegamos ao céu. Tipo assim, o homem chegou à Lua, o homem chegou a Marte, já que é o máximo que dá para chegar, então já é considerado que ele chegou em outro planeta. E para isso, o objetivo final deles era provar que não tem Deus. Era dizer assim: olha, nós somos a ciência, nós sabemos construir, nós sabemos exatamente cada coisa, o que é, o que não é, e construíram essa torre para falar que eles chegaram no céu e viram que não tinha Deus. E agora o que sobrou? Sobrou a ciência. Agora nós estamos em primeiro lugar. Isso lembra muito o conceito, os conceitos europeus, conceitos religiosos europeus. Os europeus, desde o começo, desde os gregos, eles tinham uma linha de... Eles faziam uma estátua, mas eles determinavam qual vai ser o tamanho da estátua, e eles determinavam aonde essa estátua vai ser colocada. Quer dizer, a estátua é Deus, mas eu estou acima de Deus. Eu fiz Deus, eu determino onde Deus vai ficar, e o principal é que ele está acima de Deus. Na hora que ele precisa de Deus para dar uma importância para ele, então ele determina que tem Deus. Então o cientista, para ficar famoso, ele sabe que no mundo tem pessoas religiosas, então ele descobre que a ciência descobriu que existe Deus. Aí o cientista ficou famoso. Mas é primeiro a ciência determinou que tem Deus, então está na nossa mão. Na hora que a ciência determinar que não tem Deus, aí já não tem mais Deus. Depois, se for necessário de a ciência determinar novamente que tem Deus, aí novamente a ciência determina que tem Deus. O importante é: olhe para mim. Se o meu nome não aparece nas primeiras 10 páginas do Google, estou com problema, então eu jogo uma quentinha, e aí no outro dia eu vejo que o meu nome apareceu nas primeiras 10 páginas do Google. E assim a mentalidade europeia funciona. A mitologia se transformou em cristianismo, e novamente, de todos os aspectos do cristianismo, o que eles escolheram pregar a Deus, matar a Deus. Está lá, o Deus está morto, está pregado na madeirinha. E não só que está pregado lá sangrando, quer dizer, olha, eu estou vivo, ele está morto, mas ainda eu determino que altura vou colocar a madeirinha na parede com a pessoa lá pregada. Então, essa mentalidade europeia, não importa a religião que eles têm, se era mitologia ou se era o cristianismo, que já é uma mitologia maquiada, mas
o raciocínio da religião é o mesmo. Quer dizer, o homem está acima de Deus. Então, mas o Deus é forte, o Deus ele está lá no Monte Olimpo. O Deus é forte, mas eu determino em que altura eu prego ele na parede. Então são as duas coisas, tipo, o fato de, vamos dizer assim, chegar no detalhe mais importante, na Rússia, na época dos comunistas, na época da União Soviética, o Stalin ele fez um programa que em cada cidade pegavam uma pessoa da roça, uma pessoa analfabeta que não sabia nada assim, que só trabalhava na terra, e levava essa pessoa para o aeroporto, colocava ele no avião, o piloto subia acima das nuvens e perguntava para ele, tá vendo que você está no céu? A pessoa falava, uau, estou no céu, estou acima das nuvens. Tá vendo que não tem Deus? Não tem, estou vendo aqui direita, esquerda, estou vendo desse lado, do outro. Aí o piloto falava, olha bem, tá vendo que não tem Deus? Estou vendo que não tem Deus. Então, agora eu vou te levar de volta. Lá para baixo você vai contar para todo mundo que você esteve no céu e você viu que não tinha Deus. Então o que sobrou? Sobrou o governo. O que sobrou? Sobrou a ciência. Essa é a mentalidade europeia. Quer dizer, primeiro tira Deus da história, ou se você quer aparecer, precisa de atenção, para isso você tem que usar Deus. Então você vai usar Deus para isso. Então diz o Zohar sobre 5 tipos de Erev Rav. Isso, Erev Rav, que são almas divinas. Do lado o diagnóstico cabalístico deles, eles são almas divinas, como se fala, tem não diagnóstico, a classificação cabalística da Erev Rav é que eles são almas divinas, que o DNA dessas almas divinas é o lado de trás da Sefirah chamada de Da'at. Então, sendo que aquela geração de Moshe Rabbeinu era Dor De'ah. Dor De'ah quer dizer assim, que tanto os patriarcas quanto todos os líderes do nosso povo, eles são classificados a partir da Chesed. Avraham é Chesed, Yitzhak é Gvurah, Yaakov é Tiferet, Moshe é Netzach, Aaron é Hod, Yosef é Isod, David é Malchut. Só que tem o DNA de cada um deles, e o DNA de Moshe Rabbeinu, mesmo que Moshe Rabbeinu está no Netzach, como a Sefirah principal dele, mas a raiz da alma de Moshe Rabbeinu é Da'at, é dos 3 intelectos lá em cima. A Da'at, a gente pode traduzir como conscientização. É a tradução mais próxima. Ou seja, entendimento é que eu entendo que aquela coisa funciona assim, mas conscientização é que eu já vivo aquele entendimento. Então não adianta traduzir a Chokhmah como sabedoria, a Binah como conhecimento e a Dat como entendimento, porque no português conhecer e entender é a mesma coisa. Mas a conscientização é diferente. Tipo, você perguntar para uma criança, você entendeu? A criança vai falar, você entendeu? Você vai fazer de novo? Aí já vai depender se ele se conscientizou ou não. Então, voltando para o assunto da data. Sendo que o DNA das almas da Erev Rav é a parte de trás da Da'at, então eles têm a ver com Moshe Rabbeinu, eles têm a ver com... Então eles se reencarnam como judeus, só que eles vão ter essas características da Dora Flagada, a geração que construiu a Torre de Babel. Por quê? Porque a primeira reencarnação deles já é antes do dilúvio, que eles são os Giborim, eles são as pessoas fortes. Depois, então Moshe Rabbeinu não rezou
para não ter dilúvio, não rezou para as pessoas não morrerem, que ele sabia que o Moshe Rabbeinu, desculpa, o Noah da Arca de Noé, desculpa, estou com certo errata, voltando para apaga as 3 linhas anteriores. O Noah da Arca de Noé, o Noé, ele não rezou para Hashem, não pediu para Hashem para não mandar o dilúvio. Porque o Erev Rav, eles eram os heróis, eles eram as pessoas importantes que causaram o dilúvio. E o Noah, ele sabia que ele não tinha como lidar com essas pessoas. Então ele falou, olha, já que eu não tenho como lidar com eles, e Hashem quer mandar um dilúvio, então deixa eu mandar o dilúvio que é melhor. Só que depois o Noah, ele se reencarna como Moshe. E aquela geração do dilúvio, eles se reencarnam primeiro como Adora Flagá, a geração que construiu a Torre de Babel, que ela está citada na nossa Parashá, e depois como a Erev Rav, aqueles egípcios que se uniram ao nosso povo na época de Moshe. Na Adora Flagá, a geração que construiu a Torre de Babel, qual foi a característica deles? Eles eram pessoas muito fortes, e eles queriam construir uma torre até o céu, e mostrar para todo mundo, levar para lá a pessoa que trabalha na agricultura, que é totalmente analfabeto, levar ele lá para cima da torre e mostrar para ele, tá vendo, você está acima das nuvens, tá vendo que não tem Deus, agora vamos te levar lá para baixo, você conta para todo mundo que você esteve no céu e você viu que não tinha Deus. Esse era o objetivo, como na União Soviética, exatamente a mesma coisa. Mas, para isso, eles escolheram um vale, eles não escolheram uma montanha. Mas se eles querem construir um lugar muito alto, se eles pegassem como ponto de partida uma montanha, seria mais fácil, eles já teriam metade do caminho andado, talvez todo o caminho andado, porque tem montanhas que já estão acima das nuvens. Mas eles queriam mostrar para todo mundo, olha, não tem Deus. A gente não quer nenhuma ajuda divina. Deus criou a montanha, então a gente não vai usar a montanha. Eles iam construir uma torre, e se construísse uma torre de pedras, ela seria muito forte. Mas eles falaram, não, Deus criou a pedra, a gente não quer nenhuma ajuda divina, a gente está fazendo tudo isso para provar que não tem Deus. Então vamos fazer todas as teorias da ciência, de acordo com as nossas teorias, de acordo com as nossas suposições. Não vamos colocar Deus nem como teoria, nem como suposição. Por exemplo, na hora que eles analisam a idade do mundo, então eles não colocam Deus nem como suposição. Eles nem falam, olha, pode ser que a pedra tenha 1 milhão de anos, ou pode ser que Deus criou essa pedra, e Deus criou uma pedra de 1 milhão de anos. Então, eles não colocam nem como hipótese. Então, essa Dora Flagá, a geração da Torre de Babel, eles não queriam Deus na história nem como hipótese. E qual que é o perigo em colocar Deus como hipótese? Porque sendo que eles são os dirigentes, eles são as pessoas importantes, mas a maioria das pessoas não são importantes como eles. Mas seguem eles porque por falta de opção. E se eles dão outra opção, pode ser que a maioria das pessoas vai atrás da outra opção e eles ficam sozinhos. E eles sozinhos, eles não prestam para nada. Não adianta a pessoa ser uma pessoa importante se não tem ninguém para bater palmas para ela. Então ele nasceu lá no meio da floresta amazônica, ele é uma pessoa muito importante e tem os macaquinhos nas árvores e ele não se sente uma pessoa muito importante. Então, para ele se sentir uma pessoa muito importante, como se diz, tem a frase clássica, reclamo, logo existo. Ele tem que reclamar e todo mundo vê que, olha, realmente ele está certo na reclamação dele, e aí todo mundo está vendo que ele existe. Então eles foram reclamar, eles falaram, não tem Deus. Vamos provar que não tem Deus. E a gente não vai usar para isso nem a hipótese de que existe Deus, nem a teoria, nem a suposição, nada. Então, Deus criou a montanha, a gente não vai usar a montanha para construir a torre. Vamos pegar o lugar mais baixo do mundo, que é a Babilônia. De lá a gente vai construir a torre.
Deus criou as pedras e dá para construir uma torre de pedras, ela vai ficar muito forte? Não, nós vamos inventar um sistema que não tem nada a ver com Deus. Nós vamos inventar a pedra, nós vamos pegar barro e inventar um tijolo, nós vamos inventar a pedra. Por isso eles construíram a Torre de Babel no lugar mais baixo e construíram ela de tijolos, que é o contrário do que a lógica deles, é uma lógica contrária. Quer dizer, eles queriam fazer uma torre alta e colocar ela uma torre alta e resistente, e eles foram no lugar mais baixo e pegaram um material menos resistente. Por quê? Para mostrar que, olha, eles fizeram sozinhos, não tinha nenhuma ajuda divina, não tinha nenhuma hipótese de que Deus existe, não tinha nenhuma teoria de que Deus existe. Diz o Zohar que essas pessoas se reencarnam, e esse que é o principal problema aqui. Eles se reencarnam como judeus, e eles vão ser os dirigentes do nosso povo. E o exemplo que o Zohar traz é um exemplo trágico. Ele fala sobre judeus religiosos, que eles dão um Sefer Torah para a sinagoga, eles dão uma Torá, e eles não só que dão a Torá, eles compram uma coroa de prata, uma coroa bonita para a Torá, e tudo isso é para que todo mundo olhe para eles, que olha, foi ele que construiu a sinagoga, ele que doou a Torá, ele que doou a coroa para a Torá. Quer dizer, como a mentalidade europeia, eu estou em primeiro lugar, fui eu que doei a Torá, eu doei a Torá, eu coloquei a coroa na Torá, eu coloquei a Torá no devido lugar dela, eu construí a sinagoga. Quer dizer, eu estou em primeiro lugar, a sinagoga está em segundo lugar, eu estou em primeiro lugar, a Torá está em segundo lugar. Quer dizer, foi a Torá que eu dei, foi a sinagoga que eu construí. Então diz o Zohar, eles aparecem assim. Eles aparecem como líderes comunitários, eles aparecem como presidentes, ministros, e eu vou falar assim, não é brincadeira, mas quando eu morei em Israel, eu morei lá 24 anos, no meio religioso sempre falaram que todo o governo de Israel chamaram eles de Erev Rav. Era baseado nisso, quer dizer, a gente, Deus me livre, não tem como saber quem é quem, mas as características deles são essas. Ou seja, a gente não pode apontar para tal pessoa e falar, olha, ele é a Erev Rav, porque ninguém está vendo a alma de ninguém. Mas você vê pelas características, pelo que a pessoa está fazendo, você vê que realmente, olha, essas características são características de Erev Rav. Ou seja, se pegar o governo de Israel hoje como exemplo, eles estão lá em primeiro lugar, o presidente, ele coloca um partido de Irmandade Muçulmana, que são os religiosos do governo de Israel, quer dizer, não tem nenhum outro religioso lá, a não ser a Irmandade Muçulmana. Quer dizer, os únicos religiosos no governo de Israel é o partido da Irmandade Muçulmana, são religiosos, mas de outra religião. Então, quer dizer, que o presidente está acima dos religiosos, o presidente está acima da sinagoga, está acima do Sefer Torah, está acima do... O raciocínio é esse. Então, o Dora Flagá, novamente, fazendo um resumo, a nossa Parashat Noach, nos conta sobre a Torre de Babel, e a Torre de Babel, ela foi construída por essas pessoas que eles são a terceira categoria da Erev Rav, da grande mistura. Erev Rav, na verdade, assim, a palavra traduzida como grande mistura, mas um dia a gente vai fazer uma aula sobre isso. O Zohar diz que não tinha lá mistura nenhuma, todos eles eram egípcios raça pura, daqueles dos hieroglifos antigos, que não são os egípcios de hoje, que são árabes, né? Daqueles egípcios da época dos hieroglifos, das múmias, e porque eles são chamados de grande mistura, vai ter lá, porque eles são a grande mistura entre o bem e o mal. A grande mistura entre o bem e o mal. O lado ruim está bem misturado com o lado bom. Então, na hora que você olha para ele, você vê, uau, ele doou um Sefer Torah, ele doou uma coroa para a Torá, ele construiu uma sinagoga. Olha, você vê o lado bom, mas o lado bom está misturado com o lado ruim. Ele fez isso porque ele quer aparecer. Mentalidade europeia, quer dizer, tá aqui, eu estou aqui em primeiro lugar, eu prego Deus na parede aí na altura que eu quero,
Está sangrando para mostrar que realmente está dependendo de mim. Se eu não tiro os pregos, ele não sai. E mentalidade europeia. Então, para fechar o negócio, a gente vai continuar falando sobre a Torre de Babel na próxima aula. Mas para fechar a aula de hoje, assim, quem construiu a Torre de Babel foi uma categoria de pessoas, que é a terceira categoria da Erev Rav, que Noach não rezou por eles, porque achou que não tinha força para lidar com eles, então era melhor que tivesse dilúvio mesmo. Não foi bom isso. Moshe Rabbeinu então fala para Hashem: se você não desculpa eles que fizeram o bezerro de ouro, me apaga do seu livro. E essa linguagem, Mechena Mesifrecha Shakatavta, é a mesma linguagem do dilúvio, que essa linguagem de apagar, mas apagar dessa maneira, tipo, apagar como se apaga a escrita com a borracha, mexicá, quer dizer assim que apagou pela raiz mesmo tudo. É a mesma linguagem que é usada em relação ao dilúvio. E daí diz o livro das reencarnações do Arizal que o Moshe, ele era o Noé da Arca de Noé que se reencarna, e ele vem consertar isso, que o Noé não rezou pela geração dele. Então Moshe chega ao extremo de falar para Hashem: se você não desculpar eles, me apaga. Por que eles foram apagados? Porque o Noé não rezou por eles. Então agora Moshe Rabbeinu faz o contrário, fala: olha, estou disposto a rezar por eles a esse ponto de você me apagar e não apagar eles. E então eles construíram a Torre de Babel para mostrar para o mundo que não tem Deus. Só vai ter Deus na hora que eles liberam um pouquinho. Eles falam: a ciência deixa Deus existir um pouco, depois a ciência tira essa hipótese, depois a ciência coloca novamente, dependendo se o nome dele está aparecendo no Google nas 10 páginas ou não. Aí ele lança uma quentinha, aparece de novo, aí tira a quentinha, desaparece de novo, lança outra quentinha. E esse é mais ou menos o raciocínio da Torre de Babel. Quer dizer, eles queriam mostrar que quem manda aqui são eles. Não tem Deus na história. A gente vai construir o Migdal e a torre no lugar baixo, sem ajuda de Deus, sem pegar uma montanha já pronta. Vamos inventar uma pedra, vamos construir com tijolos, sem pegar a pedra que Hashem criou. Quer dizer, vamos mostrar que quem manda aqui somos nós. A ciência determina tudo, a ciência determina cada coisa e não coloca aí Deus na história. Ou seja, quem é a pessoa mais importante é o cientista que aparece com essa teoria, mesmo dizendo que é teoria, e já faz vários livros mostrando lá. A criança olha, acha que realmente é fotografia, né? Realmente a coisa existe de verdade. A gente vai continuar essa aula na próxima aula, ainda hoje, se Deus quiser. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlacha, briut, panasá, bechefa. Não se esqueça de colocar o seu like, o seu comentário. Lembrando que somos um canal judaico e para comunidade judaica e simpatizantes do judaísmo. Não participamos de diálogos interreligiosos. Então, seu comentário é uma pergunta vai ter uma resposta. Se o comentário é uma provocação, a gente apaga. E essa é a política de privacidade do nosso canal. Muito obrigado para todos. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlacha, briut, panasá, bechefa e muita alegria. Bekol tov.